Estamos na segunda quinzena do mês de abril e muitos produtores, não só de gado de corte, bovinos, mas também de aves, de suínos, que começam a fazer o seu planejamento para engordar os seus rebanhos. No caso dos bovinos, o confinamento primeiro e segundo giros. E a grande pergunta que se faz no planejamento é a seguinte: devo comprar milho e soja, apenas para citar dois dos insumos, agora vou esperar para ver se o preço vai melhorar ou não? O que fazer? É uma grande pergunta e para respondê-la nós trouxemos aqui uma especialista, hoje uma grande estudiosa nesse assunto, que é a Mariane Crespolini. A Mariane é conhecida de toda a pecuária de corte porque atuou vários anos como pesquisadora do CPEA, na equipe do Dr. Sérgio Dezen. Hoje ela conclui o seu doutorado nessa área de produção animal na Unicamp. E recentemente, até para melhorar os estudos para o seu doutorado, ela esteve 4 meses na Europa, estudando os modelos de produção para exatamente concluir o seu doutorado. Está aqui com a gente. Muito obrigado, Mariane, pela sua entrevista. Obrigada, Zaidan, pelo convite. Muito bom dia. Bom dia. Seguramos o João Pedro aqui também para participar dessa conversa. E ela vai girar em torno dessa pergunta. Mariane, índices de sazonalidade, que é um assunto que você tem estudado bastante até no seu doutorado. Estamos chegando a maio. O que deve ser feito no planejamento para a aquisição de insumos? Bom, Zaidan, eu costumo explicar para o produtor que falar em preço, falar em sazonalidade, é igual a gente pensar em estações do ano. Então, muitas vezes, eu sou produtora também, eu engordo fêmeas lá em Mato Grosso, e muitas vezes a gente passa o ano torcendo para o preço subir ou na expectativa que o mercado melhore. Mas quando eu falo em índice de sazonalidade para preço, é como eu falar na sazonalidade do ano. Por exemplo, no Brasil a gente tem um verão muito chuvoso e a gente sabe que agora vai chegar abril, maio, começa a reduzir as chuvas, né? Para os preços, funciona mais ou menos assim também. Claro, tem anos em que a seca ela é um pouco mais intensa. Então, tem anos que a queda de preço ela é um pouco maior. Ou alta, no caso que novembro, que geralmente é o pico de preço no índice de sazonalidade, ela é mais intensa. Mas há um padrão que a gente consegue observar e utilizá-lo como uma forma de planejamento. Né? Então, no caso do boi, o que a gente observa? É a lei da oferta e demanda. Então, os preços, eles tendem no mês que os preços tendem a ser mais baixos é justamente maio. Por que maio? Tendem a ser, portanto, no mês que vem. Isso. O preço do milho e da soja tem para o boi. Para o boi. Para o boi. Por que é maio? Né? Então, a gente está agora chegando no final das águas. A maior parte da nossa produção ainda é terminada exclusivamente a pasto. E aí, agora é o momento que é a safra do boi mesmo, que eu tenho mais boi gordo pronto. Então, o que acontece? A hora que começar a diminuir as chuvas, né? Então, a gente está vendo agora, hoje está chovendo bem aqui no estado, vi no jornal de manhã. A hora que começa a diminuir as chuvas, eu já tenho boi gordo, porque eu já vim do período chuvoso dele engordando e eu preciso dar um destino a ele. Então, os meses que tem, então a gente vê que assim, os preços começam a cair a partir de fevereiro, março, abril e o mais baixo maio. Tem anos que não é assim, Zaidan. Então, olha, aumentou muito a demanda, ou foi uma produção menor, tem ano que não é assim. Mas estatisticamente, que é o que eu estou estudando no doutorado, a probabilidade é que o boi faça essa curva, com os menores preços em maio e os maiores em novembro. Eu dei uma palestra, um produtor falou assim: Mariane, mas isso está mudando. É verdade. O que a gente observava 15 anos atrás, que o volume de animais semi e confinados era menor, a diferença entre maio e novembro era muito maior. Agora que a gente está intensificando mais a nossa produção, a amplitude dessa curva está reduzindo, ela está ficando mais achatada. O diferencial de base tem diminuído assim também? Por exemplo, a diferença de preço da arroba entre Mato Grosso e São Paulo tem estatisticamente diminuído também? Sim, nesse último ano especialmente diminuiu bem o diferencial de base. Mas esse diferencial de base ele não está apenas relacionado à intensificação da produção. Ele vai muito também assim, depende das políticas do Estado, redução de ICMS. Quando o governo intervém
Então, esse diferencial de base, ele também dá uma reagida. Mariana, só uma perguntinha. Quando a gente fala em carnes, quando se fala em suíno e aves, o milho é quase 50% do custo. O 2016, o Brasil exportou, o preço estava razoável no mercado internacional, uma exportação muito grande e houve não é que chegou a faltar, mas a oferta diminuiu muito em milho no mercado interno. E hoje, a questão de exportação, como ela pesa na formação de preço dos insumos, como o caso do milho? Bom, o Brasil tem uma característica muito forte, que é o próprio mercado interno, né, João? Então, se a gente pegar até o setor carne, suínos, aves e exportação de bovina, a maior parte fica no mercado interno. O milho é a mesma coisa, né? Quase 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, fica aqui dentro. Desculpa, apenas 30% é exportado. Então, a maior parte fica aqui dentro. Eu falo assim, a exportação ela tem um impacto, mas quando a gente olha para esse mercado, é muito o mercado interno também que dita isso. Quando a gente olha para o milho, no caso de 2016, que a gente teve uma exportação muito alta, né? Foi muito boas as exportações, mesmo assim, que safra hoje produz a maior parte do milho? A segunda safra. E aí, a maior parte da colheita da segunda safra, ela é concentrada em meados de maio e junho, que é justamente onde eu tenho o menor preço do milho. Isso responde à pergunta inicial que nós fizemos? A grande questão é o seguinte, hoje, quando você tem uma oferta grande de milho, como aconteceu ano passado, e como pode acontecer esse ano, se a safra bater o número que está se falando, 62, 64 milhões de toneladas, o preço em Porto passa a ser um referencial, ou seja, é o fundo do poço. Se eu não consigo vender, a exportação eu consigo fechar. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, hoje, as cooperativas do Paraná, do Santa Catarina, estão montando estrutura para fazer armazenagem de milho aqui. Eu acho que está acontecendo a mesma coisa no Mato Grosso, para fazer um estoque estratégico. E que se o mercado houver um fluxo muito grande de exportação, eles têm uma reserva estratégica. Então, hoje, essa questão de abastecimento está mudando um pouco, porque antes o produtor, milho não fazia nem troca por insumos. Hoje no Mato Grosso está se fazendo isso, barca, né? A pessoa chega a tantos 50, 60 sacos por hectare, eu te entrego os insumos para isso. Então o milho está mudando o perfil. Hoje o produtor está mais profissional no milho, apesar do risco de clima ser muito maior na segunda safra. Então o que nós sentimos hoje? Agora mesmo, o milho deu uma alta inesperada. Quem não estava protegido deve ter perdido dinheiro ou desestimulado, por exemplo, alguém que vai fazer confinamento ou semi-confinamento, porque ele subiu muito e sem haver uma razão lógica, porque a primeira safra foi o que era previsto, tem um estoque de passagem alto e tem uma segunda safra no campo que é maior, inclusive, em área plantada do que o ano passado. Então, João, o que acontece com o milho e com a soja é que ele é muito mais volátil, ele responde muito mais rápido, até inclusive a especulação do mercado financeiro do que o boi. Então, o que aconteceu no milho? Nós estamos num momento que o milho, a Argentina está com um problema de safra muito grande, né? A gente tem visto, a expectativa já tem algumas regiões da Argentina que registraram quebra de 50% da área de milho. A seca foi catastrófica. E mesmo em Mato Grosso, ainda que esse ano esteja indo bem, a questão do atraso da colheita da soja trouxe uma insegurança para o mercado do milho que justificou essa alta. Nós podemos, então, voltando à pergunta inicial, você disse que talvez maio seja o período de preços mais baixos para o milho. Seria no planejamento do produtor de carnes, carne branca, carne vermelha, um momento bom para fazer as suas aquisições de milho? Maio é o momento do boi, né, Zaidan? E aí a gente tem que trazer, o produtor precisa olhar para isso e trazer alguns aprendizados. Então, maio tende a ser um momento de menores preços do boi. Produtor, não estou dizendo que o preço vai cair em maio e eu, como pecuarista, torço para que isso não aconteça. Mas essa estatística, ela é usada como ferramenta de comercialização e planejamento da produção. Isso, no caso, maio, para a venda do boi. Para o milho, o que acontece, Zaidan, para o produtor? Os menores preços tendem a ser em junho. E os maiores preços tendem justamente a ser setembro, outubro, né? Ele tem essa alta em setembro, outubro. Para o produtor que vai confinar,
Não que ele tenha que comprar em junho, mas é um ótimo mês para, se ele vai usar milho em outubro, para ele estar negociando com o fornecedor dele, com quem ele vai comprar. Eu costumo falar assim, não dá para a gente prever, mas isso serve para ele fazer esse planejamento, inclusive de fluxo de caixa. Porque para o milho, às vezes em junho ele não tem fluxo de caixa para fazer a compra. O mesmo acontece para a soja, que os menores preços são agora em abril. Tendem a ser agora em abril, porque é o auge da safra. Ô Mariana, você falou em planejamento com o preço do boi. Você tem estudado muito os contratos futuros de boi gordo na Bolsa e tem investido muito nessa ferramenta para proteger o seu negócio. Isso acontece no momento em que muitos pecuaristas deixam ou não apostam tanto nos contratos futuros de boi gordo negociados na Bolsa. Mas você está lá. Por que razão você está investindo nessa ferramenta? Bom, o que eu busco fazer, Zaida? E eu oriento muito o produtor. Produtor, a gente faz tão bem a nossa lição do dentro da porteira, né? Se a gente olhar, o agronegócio responde por 25% da economia nacional. Então, nossa tarefa a gente está fazendo muito bem feita. Mas, às vezes, a gente perde da porteira para fora. Como que eu trabalho, Zaidan? Eu trabalho com gestão de risco. Então, por mais, produtor, que o meu doutorado, os 4 últimos anos, eu tenho estudado o mercado do boi e de insumos, eu me protejo. Me protejo como? Na Bolsa, o produtor brasileiro ele tem muito medo de olhar para a Bolsa por causa do ajuste diário. Então, ele tem que repor aquilo. Isso, produtor. E quantos produtores a gente nunca ouviu falar que quebrou por causa da Bolsa? Então, assim, produtor, na Bolsa existe um mercado de ajuste diário. Então, vamos supor, você travou sexta fechou a 143, você travou a 144. Subiu a 145, você tem que pagar R$1 para a Bolsa. E todo dia tem um ajuste. Caiu, você recebe. Este é um mercado na Bolsa e o produtor não precisa utilizá-los, Zaidan. Existe um outro mercado que chama mercado de opções. Se o produtor não lembrar desse nome, ele pode falar assim, ó, é o seguro. Eu costumo usar o termo assim, é igual fazer seguro de carro, tá? Como funciona esse seguro, Zaidan? O produtor vai fazer um contrato com a Bolsa uma vez só. É um custo só e ele não tem mais desembolso. Por exemplo, abril eu consegui travar a 142 por R$1,10 por arroba. Que conta que eu faço, Zaidan? Esse R$1,10 por arroba, ele é o custo de uma vacina, assim, claro, um pouco mais, mas ele é um custo tão pequeno. Por boi nós estamos falando o quê? 20, R$22 por boi? Então ele faz essa trava, ele paga um seguro num valor, no caso eu falei abril, eu consegui um contrato muito bom a 142. Se o preço cair, ele aciona a Bolsa como um seguro de carro. Eu bati meu carro, eu ligo para a seguradora. O preço caiu abaixo de 142 em abril, ele vai lá, ele liga e ele aciona esse seguro. Então vamos supor, caiu para 140, a Bolsa vai remunerá-lo em R$2 por arroba, tá? Nem tudo é flores. Nesses R$2 depois você vai ter que descontar o imposto, né? Que é 15%. Mas você está assegurado. Se subir, você simplesmente perdeu R$1, um e pouco por arroba. Você perdeu ou você dormiu? Mariana, esse mercado de put, das opções, ele está ativo. Você tem boa liquidez esse mercado? Você chega na corretora e, olha, trabalha, vamos pensar hoje, outubro está 145, alguma coisa. Eu quero garantir 142. Você tem oferta significativa? Você tem facilidade de fazer a operação? Então, infelizmente, João, aqui no Brasil, o produtor ainda não tem essa cultura. Então, ainda é um mercado pequeno, né? Mas o que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, teve um período do ano passado que não tinha boi no mercado físico para liquidar a bolsa deles, porque é uma cultura diferente do americano. Ele não vai colocar o boi no coxo sem ele estar travado em preço. Então, ainda é um mercado pequeno, né? E se a gente olhar, o bezerro já esteve na bolsa e acabou por falta de contratos. Isso é uma pena.
A grande dificuldade é que o produtor ele escuta falar em bolsa, mas nunca dá o primeiro passo. Porque eu sempre falava para eles, olha, se você nunca fizer uma operação, é igual andar de bicicleta, você tem que subir na bicicleta. Se você não subir na bicicleta, você não vai andar de bicicleta. Então, eu acho que esse é o produtor tinha que pensar, bom, eu vou fazer pelo menos um contrato para aprender como é que se faz, o que é o custo, como é que funciona. E o pessoal sempre, vou fazer ano que vem, esse ano está ruim, ou o mercado está meio em linha, o mercado não está oscilando, não vai mudar. Eu acho que essa mudança de cultura que precisa ser feita. O produtor ele não precisa ter esse medo. Então, assim, não tenha, e às vezes ele, por falta de informação e tal, ele não sabe que tem outra opção a não ser esse ajuste diário. O que o produtor pode fazer, Zaida? É procurar isso, mercado de opções. Se ele não lembrar desse nome, ligar numa corretora e falar assim, aquele seguro contra a queda de preço. Vamos falar da sua experiência de 4 meses na Europa. O que você viu por lá? O que você achou que pode ser aplicado aqui no Brasil? Ou não precisa ser aplicado nada, estamos muito bem? Marketing. Marketing. A gente se vende muito mal, viu, Zaida? Se a gente pegar, eu morei na Escócia, a terra do Angus, né? Eles o país conseguiu fazer uma política muito forte, né? Um marketing, um comercial muito forte do Angus, agregar valor nessa produção, né? Então, não só lá você vê no supermercado, você tem a característica, você tem também os nichos de mercado Angus, determinada origem desse animal. E é uma coisa que a gente ainda não faz aqui. Não só nas raças, como eu e o João a gente estava conversando um pouco antes, mas inclusive em toda a questão de aspectos positivos do meio ambiente da pecuária. Você falou a respeito de carne, você produz novilha. Uma novilha até 6 dentes, Nelore, uma carne de uma novilha, ela é igual ou melhor com a carne de Angus lá na Escócia? E aí eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, eu vou te falar que é melhor, viu, João? Vamos lá. No meu caso, assim, na questão da novilha, e aí volta que a gente estava falando da comercialização, eu tive um lote que abateu agora em março e a gente recebeu arroba de macho por elas. Claro, eu também estava protegida naquele seguro com elas, mesmo estou em Mato Grosso, fiz o seguro, você faz o seguro com Preço São Paulo, fiz os cálculos de diferencial de base, os cálculos de diferencial de macho e fêmea e estava protegida. Zaidan, não usei. Ainda quando eu travei, meu marido fez assim, nossa, mas a gente gastou na trava de março cerca de 60 centavos por arroba. E aí eu fiz assim, o custo e o quanto eu esperava ganhar, né? Então era assim, olha, se tiver uma carne fraca, alguma coisa, eu tô protegida. E aí meu marido fez assim, nossa, mas nós vamos gastar isso, né, pro custo e mais um pouquinho, não era pro preço que a gente idealizava de venda, né? E aí eu falei para ele, não, isso é gestão de risco. A gente está se protegendo dessas oscilações. E aí, João, o que você acha? Outra coisa que você comentou, estava comentando aí, na Escócia como na Austrália, os produtores são muito unidos, eles trabalham em bloco, trabalham brigando. Mato Grosso tem uma experiência diferente, está começando a fazer um instituto da carne lá, onde que envolve todas as cadeias da pecuária de corte. Não está faltando isso no Brasil como um todo? Falta não apenas para o mercado interno, né? E falta também no mercado externo. Então, na Escócia, eu fiz parte de uma equipe, que foi aquela equipe que mensurou quanto de gases de efeito estufa a pecuária a pasto bem manejado, poderia absorver. E aí, João, o estudo concluiu que a gente poderia ter, inclusive o boi, absorvendo mais gases do que emitindo. Aqui no Brasil a Embrapa está com esse trabalho, aqui no Mato Grosso do Sul, numa pecuária de carbono neutro, carbono zero, né? Ou seja, a hora que você faz a integração, o volume de carbono retido, tanto na forragem, como nas raízes, como na microvida que tem no solo, é maior do que, porventura, o bovino imita com metano, com metano ou mesmo com o CO2, na forma de CO2. Então, eu acho que o Brasil tem que mostrar isso aí para o mundo inteiro. O pessoal só dá cacete na gente, nós temos que ser uma campanha mais proativa lá, mostrando, ó, a nossa pecuária ela é zero, é carbono neutro. Isso, porque lá a imagem que eles têm é que a gente está desmatando. E aí a gente fica respondendo, não, reduzimos desmatamento, estamos cumprindo com as metas e a gente não faz esse marketing que você usou, é o termo perfeito, nós respondemos. E está na hora do Brasil trazer essa propaganda de tudo que a gente faz de bem feito.
Vou puxar um outro gancho além do ambiental. Lá na Escócia, eles valorizam muito a família, João. Então, assim, é a família que produz, são os empregos gerados. Olha a importância da pecuária para a economia brasileira. Você vai num supermercado, vê aquelas bandeirinhas da Escócia lá em cima da carne, ou seja, da carne escocesa e da carne produzida na própria Inglaterra e mesmo da australiana. Acho que fazem parte da comunidade inglesa lá, né? Então, há uma cultura muito grande nisso. E o europeu, ele passou fome na guerra. Então, as famílias têm aquela imagem que tem que ter segurança alimentar. Então, o produtor é valorizado. Aqui no Brasil, toma cacete. Isso que é a diferença que tem entre o Brasil e o europeu, né? E entre blocos menores isso também acontece. Então, na Inglaterra e na Escócia também, eles têm uma certa proteção com a carne irlandesa, que ela tem um custo de produção menor e ela acaba invadindo o mercado escocês, competindo em preço. E aí eles trazem isso. Vale a pena você comprar essa carne irlandesa mais barata, mas que não gera empregos locais? E o irlandês faz isso contra o Brasil, né? Porque tem medo que o Brasil ocupe um espaço maior na União Europeia. Claro. Agora, curioso que mais que as pessoas divulguem, lá eles ainda acham que o Brasil continua desmatando. E é uma coisa assim, ó, Zaidan, eu falo para todo mundo que for para fora do país, o meu primeiro slide é sempre assim, como é a ocupação da área brasileira? Maior parte do nosso território ainda é preservado, né? Então, APP, reserva indígena, reserva legal, áreas de conservação. Então, essa é a primeira mensagem que eu coloco. Olha, eu vou mostrar como é que é o mapa do Brasil. E aí mesmo em institutos de pesquisas, que o pessoal tem mais acesso à informação, não se conhece esse dado, né? Então esse é um ponto importante para a gente trazer, que eu falo para todo mundo, vai para fora, leva um mapa, como é que estão as nossas áreas. Quero agradecer a pesquisadora da Unicamp, consultora de mercados, a Mariane Crespolini, gentilmente veio aqui participar do Bom Dia Produtor. João Pedro também está aqui conosco, né? Mais uma vez. Mariane, tudo bem? A família vai aumentar em breve? Vai aumentar em breve. A gente agora tem que aumentar. Eu falo assim, o pessoal me pergunta, boi é um bom negócio? E eu falo, produtor, tudo isso que eu estou fazendo de mercado, trava, eu sou pequenininha, eu tenho 300 animais, Zaidan, faço em arrendamento. E é a estratégia via essa proteção de preço, essa comercialização não só na compra, na venda do produto e na compra dos insumos, a gente enxerga como uma forma da gente construir nosso patrimônio. Então eu falo assim, é um bom negócio e eu estou usando ele para a família. Muito obrigado. Sucesso para você, João. Obrigado também.